tarde, às senhoras e aos senhores. Muito bem-vindos e bem-vindas ao webinário sobre atenção a pessoas em situação de rua, uma realização da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, Dr. Helder Lisboa Ferreira da Costa. Em nome da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, do diretor-geral da Escola Judicial, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, saudamos todos os participantes, bem como a palestrante e o mediador. O tema proposto neste webinário atende à resolução número 425 de 2021 do CNJ, que no capítulo Capacitação desafia as escolas judiciais a fim de disseminarem os princípios da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Dentre tais princípios, pode-se destacar o respeito à dignidade da pessoa humana, a não criminalização, a promoção do acesso aos direitos à cidadania e às políticas públicas, o respeito à autonomia, a inafastabilidade do acesso à justiça, a compreensão da pessoa em situação de rua como sujeito integral, o reconhecimento e a observância da igualdade racional, o reconhecimento dos direitos da criança, a atuação voltada à redução de riscos e danos físicos e sociais, a atuação comprometida contra toda forma de violência, o trabalho colaborativo e em rede entre atores institucionais envolvidos com a política e a não estigmatização. Nos próximos meses, a EJPA pretende cumprir mais esta missão na formação inicial e continuada de magistrados, magistradas, servidores e servidoras do TJPA. Nesse momento inaugural, que se soma às comemorações dos 40 anos de fundação da Escola Judicial do Pará, temos a honra de apresentar a palestrante, doutora Luciana Ortiz Zanoni, juíza federal, na 5ª Turma Recursal de São Paulo, doutoranda em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais também pela mesma instituição, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV São Paulo. Integrante do Conselho Consultivo de Inovação do Conselho Nacional de Justiça, foi membro do grupo de trabalho destinado à realização de estudos e à apresentação de propostas com vistas à formulação da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, no âmbito do Poder Judiciário. Compõe o grupo de estudos da Comissão Permanente de Ações Sociais e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça. Como mediador deste webinário, Dr. Fábio Póvoa, especialista em gestão pública em ênfase em processo civil pela Escola Judicial do Estado do Pará e especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Pará. Professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e também da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará. Agradecendo a atenção de todos, com a palavra o Dr. Fábio Póvoa. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Jefferson, quero aí aproveitar a tua fala para agradecer e parabenizar a escola, nossa escola judicial, a quem eu me sinto honrado de servir, já que a escola fez tanto por mim, quero deixar de público esse agradecimento e parabenizar pela escolha, né? Não só do nome da doutora Luciana, mas também parabenizar pela escolha dessa temática tão relevante, especialmente nos tempos que a gente tem vivido pós-pandemia, se pode-se dizer pós-pandemia, mas com tanta gente que invoca, né, que pede a nossa solidariedade, o nosso empenho e o nosso trabalho no judiciário. Bom, eu quero dizer também da satisfação de receber aqui a doutora Luciana Ortiz, uma referência para todos nós, já de trabalho nacionalmente conhecido nos laboratórios de inovação Brasil afora. O nome dela já é amplamente conhecido nessa temática e também, né, na temática população em situação de rua, já que trabalhou junto com a conselheira Flávia Pessoa no CNJ na construção dessa bela resolução que tão ampla, né, tão necessária para os dias de hoje. Luciana, eu não quero falar muito, não, mas conta para a gente essa história toda, conta essa linda história de nascimento da Política Nacional de Acesso, né, ao Judiciário das Pessoas em Situação de Rua. Seja bem-vinda à nossa casa.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela recepção calorosa, mas desde antes, né, desde o convite, sempre com muito carinho. Então, expresso aqui minha gratidão a toda a equipe. Gostaria de agradecer, em nome do Dr. Jefferson Bacelar, o convite da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Para mim é uma honra enorme, né, poder estar aqui e agradecendo a oportunidade de darmos visibilidade para um tema tão importante, sobretudo nesse momento do nosso país, e cumprimentar o nosso debatedor, a quem eu já posso chamar de querido amigo, Dr. Fábio Póvoa, e nos conhecemos durante a oficina de Design Sprint para a implantação da Resolução 425, e foi uma vivência intensa, e a partir dali, já juntos em vários projetos que envolvem essa política judiciária. Então, dizer que para mim é uma alegria imensa podermos estar aqui nesse, praticamente diríamos, um bate-papo a respeito dessa política judiciária que me parece hoje uma das mais importantes no cenário brasileiro. E por que isso eu gosto de estar trazendo já de início, Dr. Fábio, Dr. Jefferson, a desigualdade que permeia o nosso país, né? Se olharmos os dados históricos, vamos perceber que apenas em 2013 nós começamos a ter um desenvolvimento do bem-estar social, né? E com um retrocesso nos anos que se seguiram. E hoje vivenciamos dados alarmantes da nossa sociedade, né? Um acirramento da pobreza, sobretudo após a pandemia, mas é algo que nós temos que nos preocupar, que é a concentração da riqueza, onde 1% dos mais ricos detém 28,3% do PIB nacional. Isso traz um cenário de muita fragilidade e de pobreza, né? Ocupamos uma colocação de 84 no ranking do IDH, né, mundial, mostrando o quanto a pobreza no país ela deve ser algo que deve estar inerente na nossa preocupação e no nosso inconformismo enquanto cidadãos nesse país. E nesse sentido, sem dúvida alguma, que com a pandemia, todos nós assistimos dramaticamente nas nossas ruas o aumento da população em situação de rua, ou pessoas que estavam em lares que praticamente podemos dizer que eram inabitáveis diante de um estado em que tínhamos que evitar um vírus, em muitos casos, infelizmente, mortal. Nós temos locais no nosso país em que o saneamento é um saneamento de 12,3%, como na região norte, de esgoto, né? Taxa de esgoto baixíssima, no Nordeste 28%. Vejam que tudo isso trouxe uma fragilidade ainda maior, né? Então, a causa é a moradia adequada, a causa ela é a falta de moradias que podemos dizer que é uma habitação adequada para que as pessoas possam viver. E aliado a isso, eu estou apenas contextualizando o nascimento desse grupo de trabalho do CNJ. Aliado a isso, nós verificamos, e eu trabalhei muito, também estava com a conselheira Maria Tereza Willi pela Agenda 2030, né, no movimento LIODES, durante a pandemia, o acesso virtual a benefícios sociais, né? Então, nós assistimos o auxílio emergencial
sendo construído totalmente numa plataforma virtual, onde as pessoas tinham que ser possuidoras de um celular para que pudessem postular esse benefício. Claramente, nós temos aí o dificultador do acesso a um instrumento tecnológico, o acesso à internet, né, que hoje, inclusive, compõe um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, levar a internet para todos, e ainda a questão de estarmos num país em desenvolvimento, com uma taxa de analfabetismo ainda grande, de mais de 100%, mas de uma dificuldade de interpretação de texto e de matemática profundo, né? Tudo isso dificultando que as pessoas, após conseguirem o celular, a dificuldade ainda de postularem via formulário os seus benefícios. De sorte que nós já tínhamos um cenário em 2020 de 220 mil pessoas em situação de rua no Brasil, números que tenderam a aumentar conforme a gente pode ver, conforme nós saímos às ruas e nos defrontamos com as pessoas em todos os locais, em bairros. Eu sou aqui de São Paulo, a gente verifica, então, esse acirramento do número de pessoas em situação de rua. A questão da visibilidade das pessoas que estão em rua é bastante dramática. Nós sabemos que, muitas vezes, os censos eles são contratados, mas eles não conseguem captar, diagnosticar com precisão esses números. O próprio IBGE, ele nunca... ele é baseado na moradia, então ele nunca contemplou nos dados sociais as pessoas em situação de rua, o que é bastante dramático, vem mostrar o quanto essas pessoas são invisíveis. E, na verdade, os censos também têm essa dificuldade. É claro que nós temos estimativas e os movimentos sociais eles vão relatando esse aumento expressivo. Mas, entrando especificamente no trabalho que foi feito, a conselheira Flávia Pessoa, com um coração, uma alma extremamente voltada para políticas de direitos humanos, instada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, constituiu um grupo de trabalho justamente para propor uma resolução das pessoas em situação de rua. E aí, então, eu compus esse grupo, porque já tinha uma experiência anterior com esse público. Temos um projeto que chama Programa, já virou um programa depois de 11 anos funcionando, que é o programa Ruas, aqui no Juizado Especial Federal de São Paulo, em que as pessoas são atendidas, desde 2011, pela Defensoria no Chá do Padre. E aí, então, as ações, elas ganham, são identificadas como programa Ruas, e as perícias ocorrem em 15 dias e julgamento em 45 dias, então, com uma celeridade, um tratamento todo especial. Então, até trazendo um pouco dessa experiência, da minha experiência de infância também, onde eu sempre participei de trabalhos sociais, a minha mãe sempre... meus pais, né, sempre nos levaram para esse tipo de trabalho. Eu compus esse grupo e aí, sabe, Fábio, eu trouxe a experiência da inovação, né? O que é inovação? A inovação é você pensar no serviço público a partir de processos de empatia, de imersão no problema, onde você vai compreender exatamente quais são as dificuldades e depois trazer todos aqueles atores que participam dessa política, desse serviço, para construir possibilidades futuras de forma conjunta. E foi o que fizemos. Nós, durante todos os trabalhos do grupo, nós procuramos fazer oficinas, né, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com os movimentos sociais. Eu faço um parênteses aqui para os movimentos sociais, que eu tenho um apreço, uma admiração profunda. Os movimentos durante a pandemia, eles seguraram, como se diz, segurar a onda, né? Eles ficaram de portas abertas, eles deram celulares pessoais para conseguir benefícios
para as pessoas que não detinham um celular. Enfim, eles fizeram um trabalho gigante. Então, nós ouvimos todo o movimento, ouvimos a Defensoria Pública, Ministério Público, grupos de justiça restaurativa, que entendemos que era um ponto sensível, importante, por conta da violência institucional, dos rompimentos familiares. Então, nós trouxemos a perspectiva da justiça restaurativa. Fomos também até o Chá do Padre, aqui no Projeto Cefras, em São Paulo, ouvir pessoas que estão nessa situação, porque entendemos que a situação de rua, de forma alguma, as pessoas perdem a sua autonomia de gerir as suas vidas, de expressar as suas vontades e entendimentos e as suas decisões políticas também, de participação política, e, portanto, era importante ouvi-las. Fizemos essa escuta também. Então, durante todo esse processo bastante empático, nós conseguimos abarcar na resolução, nessa proposta da resolução 425, um pouco da complexidade da rua, né? Trazendo diversos aspectos que impediam as pessoas de exercerem os seus direitos, sobretudo de acessarem o judiciário para fazer valer os seus direitos, né? Então, nós trouxemos na resolução que depois de um amplo debate e participação, foi aprovada em outubro, rapidamente até, ficamos muito felizes pelo Conselho, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Na sequência, nós já começamos a trabalhar na sua implementação, né? Fizemos essa oficina de design sprint, onde trouxemos também diversas olhares, né? Olhares multidisciplinares, para que pudéssemos pensar em trilhas de implantação. Pensamos em trilhas permanentes de implantação da resolução, de fluxos de trabalho. Pensamos no mutirão, né? Fizemos uma trilha de como fazer mutirões de atendimento, sobretudo nesse momento de urgência humanitária, e também de capacitação, que foi uma abordagem bastante empática. O último artigo da resolução traz essa necessidade de uma capacitação em loco, o sentir, né? O estar junto para efetivamente conseguir construir essas possibilidades de acesso à justiça no Judiciário Nacional. E aí, claro, isso é importante ser dito, né? Nós recebemos muitas propostas para que avançássemos em políticas públicas próprias do Executivo. E isso, claro, tem que passar pelo nosso parlamento para que haja uma ampliação de políticas públicas. Mas todas as sugestões que conversavam com o trabalho do judiciário, né, com o acesso à justiça, ou que, de alguma forma, estavam impactando as pessoas no exercício dos seus direitos, nós procuramos trazer para a resolução. É claro que a gente não esgotou tudo, né? A rua, ela traz as pessoas que estão vivendo em situação de rua, ela tem uma complexidade de necessidades que fez com que a resolução também ficasse bastante extensa. Mas, de qualquer forma, nós dividimos a resolução também em questões administrativas, que são questões que hoje os tribunais precisam cumprir, né? Ou seja, nós precisamos adequar o nosso atendimento do judiciário para que seja um atendimento bastante humanizado, um atendimento que seja especialista para atender as pessoas que estão em situação de rua. Por quê?
Porque quem está na rua, ela não tem local de guarda dos seus pertences. Aqui em São Paulo, Fábio, a gente tem apenas um local onde as pessoas podem deixar. No mais, as pessoas precisam andar com os seus pertences. Então, para nós pode parecer pouco, mas para a pessoa que está em situação de rua, é a vida dela, é o que sobrou ali em termos de afeição, né? De vida, né? Então, veja, nós precisamos ter em nossos prédios um local para que as pessoas coloquem as suas coisas. Também outro ponto que apareceu muito e nós pensamos, poxa, mas nós vamos colocar na resolução que nós temos que ter um local para colocar o cachorrinho, né, da pessoa. Sim, então nós fomos vendo que nós tínhamos questões bastante sensíveis que nós precisávamos contemplar dentro da resolução. Questão de higiene, questão de vestimenta, né? Para nós pode parecer que foi um exagero, mas é a nossa triste realidade no país e a gente ouviu muitos relatos das pessoas terem obstado a sua entrada em um dos prédios do judiciário em razão de não estar com a roupa adequada. Uma defensora pública aqui muito querida, né, a doutora Fernanda Valera, ela relatou que tempos atrás, e é verdade, aí eu lembrei disso, né, existia um local para alugar calças na frente do Fórum João Mendes, né? Então vejam como nós podemos, de alguma forma, sermos tão elitistas, tão exigentes, que podemos ali estar obstando essas pessoas de entrarem no prédio. É claro que a resolução, do ponto de vista administrativo, ela vai trazer outros aspectos de como cuidar dessas pessoas que adentram, como a questão do menor, né, dar um direcionamento, a questão da mãe, da maternidade, dela ser acolhida no local dos nossos prédios, né? E depois a gente vai trazendo aspectos que são aspectos relacionados às pessoas terem acesso à documentação. Então aí a gente já vai entrar em questões que são propriamente ligadas de acesso à justiça. O ponto que eu queria trazer aqui nessa fala inaugural, porque nós temos ainda, eu sei que o Dr. Fábio vai me provocar de vários pontos, então eu vou deixar para depois, mas o que é importante nós trazermos é que hoje não se fala mais em política pública trancado num gabinete de 4 paredes, né? E aqui isso vale também para a política judiciária. A Agenda 2030 traz no ODS 17 muito forte a necessidade de nós termos uma preocupação em desenvolver ações, projetos que sejam em parceria, né? Então, nós temos que trabalhar em rede, sobretudo nessa política, que é uma política extremamente sensível, em que as pessoas que estão em situação de rua, elas têm dificuldade de exercer qualquer um dos seus direitos de cidadania, de conseguir documentação, de acessar os bancos de dados cada vez mais digitais. Então, vejam que nós precisamos trabalhar em rede, né? Então, a resolução traz essa necessidade do olhar multidisciplinar e o trabalho em rede, em nível nacional, em nível regional, os tribunais, e em nível local, o magistrado, né? Então, como que nós temos que trabalhar? Nós precisamos mapear quem são esses nossos parceiros interinstitucionais, quem são os órgãos públicos envolvidos com as necessidades das pessoas em situação de rua, a rede de assistência social, também chamarmos os atores do sistema de justiça, defensores, Ministério Público, para que as procuradorias, para que juntos possamos construir um fluxo de trabalho
que funcione regularmente e diariamente, contemplando as pessoas vulneráveis e principalmente os hipervulneráveis, que são as pessoas em situação de rua, com todas as suas interseccionalidades. Isso tudo é um caminhar, né? Isso tudo é uma mudança de cultura, é um inconformismo no nosso coração, no nosso trabalho. Mas é, antes de tudo, para nós servidores públicos, um dever institucional de contemplarmos no nosso dia a dia o atendimento de toda a nossa população. Então, a gente tem que trabalhar aprofundando e cada vez mais evoluindo em termos de tecnologia e acesso digital e aprimoramentos dos nossos serviços, mas nós temos que ter a compreensão que nós temos uma parcela da população bastante excluída de todos os serviços em geral. Muitos deles, inclusive, que não existem, porque não possuem e não conseguem uma certidão de nascimento. Então, vejam que é um dever nosso, institucional, a partir do momento que nós não podemos trabalhar para parte da nossa população, mas para toda ela, contemplar, desenhar no nosso serviço possibilidades de que essas pessoas sejam efetivamente atendidas. Então, o que eu gostaria de estar trazendo nessa fala inicial, Dr. Fábio, se eu pudesse resumir essa fala inicial em uma palavra, seria: precisamos ser inconformistas e precisamos cumprir o nosso dever institucional de atender a nossa população como um todo. Então, são algumas palavras iniciais, eu sei que terá aí muita provocação a seguir, e aí nós poderemos trabalhar mais especificamente todos os temas. Bom, que ótimo te ouvir, viu, doutora Luciana? E aqui, querendo pela pessoa que você é, tão bonito, tão gostoso que você fala, que assim, a vontade que a gente tem já de acolher tudo isso é imensa. Mas eu vou destacar aqui rapidinho, para deixar o foco em você aí, para você trazer mais e mais coisas para a gente. Como é gostoso ouvir a respeito da preservação da autonomia, né, das decisões políticas. Eu me lembro que o doutor André, lá do Polo Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais, lá quando a gente participou do Design Sprint sobre a sua coordenação, ele falou uma frase que não me saiu da cabeça, né? Como os especialistas de si mesmos, né? A gente precisa ouvir, para atender as pessoas, a gente precisa ouvi-las, né? Elas não perderam a autonomia de suas vidas, e que bom ouvir você replicar, falar sobre tudo isso. Mas eu queria te provocar aí um pouquinho, né? E a gente está tão habituado, né? Seja por uma questão leiga, por que não morador de rua e sim pessoas em situação de rua? Tem alguma explicação isso? Exato, né, Fábio? Às vezes, eu vou só pedir para o meu filho apagar essa, acender só a outra, filho, que ficou muita luz aqui. Apagar essa daqui. Exato, a gente, efetivamente, a gente se equivoca quando a gente taxa as pessoas que estão momentaneamente na rua como moradores de rua, como se ali fosse o local dela de vivência e de local de vida escolhido, né? As pessoas, elas estão momentaneamente numa situação que foram premidas, né? Ainda quando escolhem, mas não é bem uma escolha, né? São uma escolha muitas vezes decorrente de rompimentos familiares, muitas vezes
de problemas psiquiátricos. Então, vejam que são pessoas que mereciam estar sendo acolhidas num local mais digno. Então, elas estão momentaneamente em situação de rua. E nós temos muitas histórias que vêm mostrar isso. Às vezes ocorrem esses deslizes, né? Eu até recentemente publiquei um artigo em parceria com o Dr. Vladimir, e sem querer, olha que eu olhei e falei, poxa, aqui está morador de rua, que absurdo, né? Eu que falo tanto, acabei aqui, acabou tendo um deslize ali no texto, né? E efetivamente são expressões que elas vêm trazendo no seu âmago uma estigmatização de quem está na rua, né? Então a gente percebe isso fortemente. Então o mendigo, né? Então trazendo aquela expressão da mendicância. O defensor público Renan, ele fez uma dissertação de mestrado sobre o assunto, então ele trabalha muito a questão da nomenclatura, né? Trazendo a questão do mendigo, que está desde lá dos códigos das ordenações, né? Mostrando como a expressão que nós cunhamos para se referir a essa parcela da população não expressam, na verdade, a situação provisória com que elas vivem, né? Então, vamos ser cuidadosos com as pessoas que estão em situação de rua. E você sabe, né, Fábio, que nós até tomamos cuidado para que a gente, nos nossos processos, a gente identifique as pessoas em situação de rua, mas o público externo não consegue ver. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a nossa querida Luciana Huck, e também o juiz Jader, eles desenvolveram rapidamente ali uma ferramenta em dezembro agora de 2021 para que esses processos fossem identificados, mas o público externo não pode ver. Imagina a gente ter um banco de dados público em que as pessoas aparecem dessa forma, trazendo prejuízos para a gestão das suas vidas, né? Então, sempre esse cuidado é importante. Perfeito. Doutora Luciana, deixa eu fazer te pedir aí mais uma explicação. Você falou de rede, né? Essa rede, como é que é essa rede? Ela pega nos vários níveis, você comentou um pouquinho sobre a esfera federal, a esfera dos regionais, a esfera estadual, mas ela também pega as outras instituições, como você disse, e que esferas essa rede atua, né? É na direção de fórum, é no aspecto civil, no aspecto criminal, no aspecto previdenciário? Fala um pouquinho para a gente dessa rede. Vamos lá. O que nós trazemos, então, na resolução, né? O judiciário, ele exerce um poder até muito relevante de trabalhar no âmbito da desjudicialização dos seus processos. E, com isso, nós sabemos que acabou nascendo alguns espaços institucionais importantes. Entre eles está o Centro de Inteligência, né, em que identifica questões e faz gestão do acervo, faz um diálogo com outros órgãos para a solução das questões. Os laboratórios de inovação, que também constroem soluções de forma conjunta, um espaço extremamente democrático, né, que abre as portas do judiciário. E os centros de conciliação com o seu braço de cidadania, né, como auxiliar, por meio desse diálogo com os outros órgãos, que se superem os conflitos e se busquem, então, soluções desjudicializadas, né, ali no nascedouro do litígio. Então, vejam, qual que é o papel do juiz, né? O papel do juiz é
buscar essa rede de proteção social. E aqui nós estamos falando assistência social, nós estamos falando do movimento social. E por que que a gente busca esses movimentos? Porque é o local de vivência das pessoas em situação de rua. Quando nós falamos de um atendimento humanizado nos nossos prédios, tenho certeza que para alguém em situação de rua chegar até o prédio, são obstáculos inimagináveis. Então, o que se propõe é o judiciário atravessar essas portas abertas e ir em direção aos locais de vivência das pessoas em situação de rua. Ou seja, os locais em que elas diariamente circulam, né, se alimentam, são atendidas. Por quê? Porque ali são locais em que essas pessoas têm maior confiança de abrir os seus problemas e as suas necessidades. E aí, então, é quando você consegue fazer efetivamente um atendimento, né? Então, é importante ter a rede. Então, o juiz, ele procura essa rede, né? Essa rede de proteção social. Também as assistentes sociais, né? Então, busca as assistentes sociais, sempre com esse pensamento, né? Do judiciário abrir as suas portas e ir ao encontro, né? Dessa realidade. E aí, a gente busca também, claro, os demais órgãos do sistema de justiça, né? As defensorias públicas já fazem um trabalho grandioso de atendimento, né, às pessoas em situação de rua. E aí, uma vez me falaram, poxa, então isso não tem nada a ver com o judiciário, é problema da defensoria. Não, não é. É problema de todos nós. A defensoria, ela não tem condições de atender essa demanda que nós temos de vulnerabilidade social. Nós temos que trabalhar em conjunto com a defensoria. Mesmo porque nós temos também o nosso dever de casa, no sentido depois de trabalhar em fluxos céleres e desburocratizados, né? Nós precisamos de órgãos como o Ministério Público, federal e estadual. Nós precisamos da Procuradoria. Por quê? O que vai se buscar nesse trabalho coletivo é a superação de burocracias, né? Burocracias que muitas vezes elas acabam por imprimir e afastar, né? Quanto mais a gente exige diretamente de uma pessoa vulnerável um atendimento de uma determinação, mais nós estamos afastando essa pessoa do acesso à justiça e mais nós estamos favorecendo a outra parte. Quem fala isso é Mark Galanter, na sua obra célebre, né? Quem tem mais, por que tem mais, sai na frente. E sai mesmo. Então, nós temos que ser essa ponte interinstitucional, formar essa ponte para que juntos nós vamos vencendo os obstáculos, né? Então, se eu estou fazendo um mutirão, como já aconteceu 2 edições em Brasília, aconteceu agora aqui, coordenada pelo TRF3 em São Paulo, em que você vai buscando os parceiros e aí você vai ter possibilidades de juntos ali, dentro daquele momento e daquele espaço, condições de superar todas as dificuldades. Então, se eu tenho dificuldade de obter a certidão de nascimento, eu estou com o serviço extrajudicial ali, não conferindo um prazo normal que teria dentro de suas instituições, mas um prazo que não é, aliás, sem prazo, um trabalho, um serviço imediato. Né? Por quê? Porque eu tenho uma sequência de serviços ali para propiciar a cidadania. Então, está com o Instituto de Identificação, em Brasília, a emissão do RG era na hora, no mesmo momento. A pessoa entrava no ônibus, saía com o RG. A partir dali, ela já regularizava a situação dela na Justiça Eleitoral, né? Com esse parênteses de que
as pessoas que estão em situação de rua têm muita vontade de participar do processo político e devem participar. Então, é muito importante que nós tenhamos nesse diálogo também a justiça eleitoral. E aí você vai identificando na formação dessa rede no serviço necessidades que não tinham sido pensadas. Então, em Brasília, algumas pessoas precisavam regularizar a reservista para conseguirem regularizar a situação eleitoral. Vejam a complexidade, né? Então, como precisa desse serviço, a segunda edição de Brasília e São Paulo já estava com o comando do Exército junto. Também a Caixa Econômica Federal, para ver extratos, para ver a vida contributiva dela no INSS, né? É inacreditável, mas as pessoas que estão em situação de rua, muitos têm direitos mesmo a benefícios previdenciários. Então, você vai formando, você juiz, você vai chamando todos esses atores para uma atuação ampla, né? Uma atuação do ponto de vista criminal, né? Você tem muitas situações que exigem uma participação do juiz de execução criminal e também alguns cuidados do magistrado criminal. Então, por exemplo, quando eu fixo uma tornozeleira eletrônica para uma pessoa que está em situação de rua, nós precisamos entender que é uma dificuldade muito grande, porque você não tem um local para carregar essas tornozeleiras eletrônicas, você tem uma dificuldade do espaço que é traçado, que não pode ser rompido, né? Porque muitas vezes a pessoa está numa situação de violência, ela é retirada de forma forçada do local em que ela está. Então, tudo isso acaba gerando um descumprimento das obrigações que foram impostas. Confesso que nós aqui, o grupo de trabalho, teve bastante dúvida em relação à tornozeleira, mas qual foi a nossa preocupação? Foi de colocar, olha, nunca coloque uma tornozeleira eletrônica numa pessoa em situação de rua e a opção ser a prisão. Né? Essa foi uma posição até que eu coloquei muito, eu fiquei muito preocupada com isso. Mas o que a gente traz para o juiz criminal ali na resolução construa possibilidades junto com o movimento. Todas as pessoas que estão em situação de rua, elas têm um local de vivência, um local de acolhimento. Né? Então, utilize o endereço desse local, ela tem uma conexão ali, ela é encontrada facilmente. Né? Então, trazendo essa possibilidade de um serviço alternativo, por exemplo, na própria instituição, como voluntários, como a gente vê que existem em vários locais. Né? Então, essa é uma possibilidade. Um outro problema criminal é a questão da multa. Né? Então, nós normalmente fixamos dupla multa, né? A privativa de liberdade e a pena de multa. Então, a gente trouxe isso na resolução. Vamos fixar preponderantemente a privativa de liberdade, ser cuidadosos com a pena de multa. Se a pessoa cumpriu a privativa de liberdade, normalmente ela tem laços rompidos com seus familiares e elas são, então, praticamente jogados para uma vivência na rua. E aí ela não consegue cumprir a pena de multa, né? O que acaba sendo convertido aí em uma medida mais gravosa e tendo uma expedição de mandado de prisão contra essa pessoa. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso. O STJ, ele até cita a resolução 425, eu fiquei muito feliz. Ele fala que nessas situações que a pessoa está em situação de rua, é possível ao magistrado extinguir a punibilidade. Então, veja que as possibilidades do juiz criminal são imensas para ter um olhar humanizado e solidário em relação a essas situações. O juiz federal previdenciário, ele tem muitas questões, viu, Fábio? Porque todos os benefícios sociais federais de competência da federal. Então, nós temos benefícios previdenciários, benefícios sociais. Qual é a grande questão, né?
Primeiro, a dificuldade das pessoas acessarem essas bases de dados e saberem qual é a sua real situação e efetivamente fazer as suas solicitações. Então, vejam que nós vamos ter aqui a necessidade de termos um cuidado para que essas pessoas elas tenham ali um trabalho em rede colaborativo para que toda a identificação civil dela, se ela não tiver, ela seja construída dentro dessa rede de cidadania e também de documentação dos processos, né? Então, veja, como é que eu peço para uma pessoa que está em situação de rua para ela ir até o INSS, tirar cópia do seu procedimento administrativo, porque senão o processo dela vai ser extinto, né? E isso, às vezes, de forma até inconsciente, mas é porque está na burocracia do fluxo nosso do dia a dia, esse processo vai para a extinção. Então, nós temos que ser cuidadosos para enxergar todas essas dificuldades. Também no âmbito estadual, você vai ter, além de todas as questões criminais, você tem questões familiares, você tem questões de pessoas que não conseguiram definir, resolver problemas antigos que ela tinha. Por exemplo, a pessoa está com uma firma aberta no nome dela, sabe? E aí ela não consegue se desvencilhar disso e não se consegue se colocar numa posição de beneficiário de um benefício social. Então, vejam que, na verdade, toda a magistratura está envolvida nessa política judiciária. E para finalizar, então, a tua pergunta, isso eu trouxe muito próximo, né? Essas possibilidades do magistrado ali, mas o tribunal tem, e aí eu estou falando do nível regional, uma possibilidade interinstitucional muito forte de dialogar com as redes em nível de alta administração dos poderes para que seja construída essa rede, né? Então, é muito importante o tribunal estar envolvido, e aí a gente traz a ideia do comitê, mas uma ideia de comitê multinível, multissetorial, interinstitucional, né? Então, você tem efetivamente um comitê, e aqui chamando atenção para que os tribunais estejam trabalhando de forma colaborativa. Então, um comitê interinstitucional e entre segmentos de justiça, justiça federal, justiça estadual, justiça do trabalho, justiça eleitoral e, por que não, militar, que muitas vezes pode ter alguma questão. Então, vejam que é uma ideia diferenciada. Então, o tribunal ele cria um locus permanente de construção dessa rede e de trabalho colaborativo para que no dia a dia do trabalho você já tenha esses fluxos de atendimento. Nós temos que trabalhar dessa forma, enquanto houver uma pessoa em situação de rua. E aí, no nível nacional, né, isso está sendo trabalhado no Conselho Nacional de Justiça. Agora, a continuidade desse trabalho, que o Conselho Nacional de Justiça trabalha também fazendo essa gestão interinstitucional. Por quê? Porque muitas atuações dos órgãos, elas podem ter um avanço a partir de uma construção do órgão nacional, né? Então, os ministérios, a AGU, a presidência do INSS. Então, como vai ser a atuação nos estados, a fim de que não haja grandes dificuldades regionais para a formação dessa rede interinstitucional. Perfeito. Luciana, tem uma pergunta aqui do Juan Magalhães da Silva, né? Ele te cumprimenta, né, doutora Luciana? Primeiro, saudá-la pela sensibilidade em lidar com o tema e em dividir conosco o conhecimento complexo da situação de rua. Ele gostaria de saber se dos trabalhos realizados, quais autores voltados para a política pública em direitos humanos foram baseados,
principalmente em relação à população da região amazônica. Quais autores foram baseados se você tem uma ideia, Luciana, pode contribuir. Sim, obrigada pela pergunta, pelos elogios, né? É uma política muito sensível. Sim, nós tivemos preocupação de termos esse olhar, que é claro, né? Dentro de toda a perspectiva de sustentabilidade social, nós precisamos ter o olhar, trazer um modelo universal na resolução, né? Então, é claro que ele não vai trazer todas as especificidades regionais, mas nós tínhamos um juiz maravilhoso, o Dr. Jorcenildo, que é assessor do tribunal e trabalha com diversos projetos e políticas aí dentro, entre outros juízes que também eram aí da região. E nós ouvimos os movimentos sociais, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e tivemos essa amplitude de ouvir a ANADEC, que é um órgão das defensorias públicas em nível nacional, então podendo assim trazer para nós especificidades que eram um pouco mais regionais, mas que nós não podíamos também inserir totalmente questões específicas num modelo de resolução que tem que ser um modelo universal para todos os tribunais, os 91 tribunais do Brasil, né? Então, sem dúvida alguma, pode ter nos escapado, e escapou certamente muitas questões. Eu já penso em várias questões que a gente pode aí no futuro avançar e contemplar, né, enquanto normatização. Inclusive, a nossa ideia é agora continuar trabalhando em protocolos que ainda não foram aprofundados, né, trazendo um pouco mais de possibilidades de atuação, mas certamente nós contemplamos a região norte e todas as outras regiões do Brasil procurando trazer esse olhar. Tem outra pergunta aqui, Luciana, do Benedito Bentes Lobo, se podem disponibilizar algum material com conteúdo, onde eles podem se inteirar mais a respeito? Muito bom. Olha, nós fizemos um caderno, né? Foi tarefa de fim de ano, viu, Benedito? Toda a atividade do que aconteceu durante toda a formulação do grupo de trabalho, dados que nós levamos em consideração, alguns trabalhos que já foram realizados, eles estão nesse relatório, nesse caderno. É só você colocar aí no Google, né, CNJ, manuais, você vai entrar numa página que tem todos os manuais do Poder Judiciário, e ali você vai encontrar o relatório da Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua e também as trilhas, né? Que o Dr. Fábio participou intensamente aí das trilhas. Ali também a gente tem essas trilhas como um modelo sugestivo, orientativo de como pode-se dar início a esses trabalhos em nível regional e local. Olha, doutora Luciana, quero dizer também que a nossa queridíssima colega, doutora Vilma, desembargadora do TRT, está online também. Ela está presente e também participou da oficina. Exatamente. A doutora Vilma é uma querida, né? Participou conosco da oficina, acompanhou aqui toda a feitura do mutirão de São Paulo, e acho que é capaz, viu, doutor Fábio, que saia um mutirão lá em Aracaju, porque ela está assim, interessadíssima na coisa, de fazer a coisa acontecer, como se diz, né? E ela já está fazendo o fofo dela, o plano de curso dela já é para a temática, já teremos em breve curso também na Justiça do Trabalho sobre a temática. Parabéns. E muito bem elaborado, inclusive, o plano de curso dela, muito legal.
Luciana, deixa eu te perguntar mais enquanto não tem outra aqui, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Eu tenho muita curiosidade de saber nesses mutirões o que aconteceu, o que vocês vivenciaram. Existe tanto estigma, né? Essas pessoas em situação de rua são tão estigmatizadas num sentido ruim, né? Como vagabundos, e pelo menos até onde eu ouvi algumas histórias de vocês, tem histórias lindíssimas, histórias riquíssimas que colocam em xeque todo esse estigma horrível que se criou e que não corresponde com a realidade, né? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso? Não, com certeza. Realmente, a gente tem um estigma social totalmente equivocado. E isso decorre além dessa educação que nós temos, é cultural. Desde criança, a gente é educada a tomar cuidado com o homem do saco, né? O homem do saco é o homem que está na rua com seus pertences, né? E a gente a temer, né? A temer a pessoa que está em situação de rua e de extrema vulnerabilidade. Mas, na verdade, é uma estigmatização equivocada, né? Além dos números, antes até de falar do mutirão, a gente tem números do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, é um número de uma pesquisa atrasada, né, vindo mostrar o quanto nós não acompanhamos em termos de política pública as pessoas em situação de rua, mas a gente verifica, por exemplo, que nesse estudo de 2008, que 70% exerce alguma atividade remunerada. Que tipo de atividade? Ele vai catar lixo? Algum de nós já catou lixo algum dia? Isso é trabalho suado e não valorizado. Isso não é o fazer nada. Flanelinha. Às vezes a gente se incomoda com flanelinha, mas ele está ali querendo fazer alguma coisa para o seu sustento. Ele está buscando trabalho. Até, olha só, 6% com construção civil, 4% com limpeza. Meu Deus do céu, né? Que visão que nós temos totalmente equivocada do que acontece nas nossas ruas. As pessoas, quando você adentra os mutirões, ou você vai ao encontro das pessoas em situação de rua e começa num processo de empatia, sem julgamentos, ouvi-la, você percebe o quanto a nossa sociedade é excludente e desenvolve estigmas que não correspondem à realidade. Eu, em 2011, quando eu fiz o primeiro mutirão na Cracolândia, e olha, eu vou contar aqui uma historinha rápida, viu, doutor Fábio? Eu já trabalhava desde a infância em comunidades e tal, e estava no juizado há muitos anos, mas aí eu estava na presidência do GEF, veio pela terceira vez um processo para eu extinguir de benefício assistencial. Eu falei, como que uma pessoa que está se dizendo miserável desiste do processo pela terceira vez? Então eu fui querer saber quem era, desci o prédio, né, que o GEF São Paulo é muitos andares, desci, fui lá na perícia e falei, quem que é essa pessoa aqui? E aí falaram, meu Deus, doutora, graças a Deus que a senhora não extinguiu, não assinou a extinção, porque essa pessoa depois ela vem aqui, ela está querendo quebrar tudo aqui no nosso atendimento. Eu falei, pois ela faz muito bem, porque vocês sabendo quem ela é, sabendo que aqui é o prédio que atende principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, como que a gente dá um atendimento desse? E foi quando eu comecei a pensar e a gente acabou indo participar de mutirões da cidadania do Ministério Público Federal na Praça Princesa Isabel, ali próximo da Cracolândia. E tinha um senhor lá que ele tinha sido
garçom nos melhores restaurantes da cidade. Num dado momento, já com a idade um pouco mais avançada e doente, houve um rompimento familiar. Então, ele vivia ali num canto de um estacionamento que tinham cedido para ele, e ele não conseguia sair dessa situação. Então, quando ele foi atendido, já foi feita perícia na hora, né? Entrou com a ação, já fez perícia na hora, e na época já tinha imediatamente para ele começar a receber a aposentadoria dele. E os relatos de quem está na rua são muitos relatos de pessoas que sofreram um viés na vida e foram parar na rua. Eu mesma agora, no mutirão de São Paulo, teve um senhor que não conseguia andar e ele andava então só com o carrinho puxando os seus pertences. E aí a gente começou a ver o caso dele, ele tinha sido servidor no Espírito Santo, né? Então a gente ficou ali até o fim do atendimento dele, passando por vários atendimentos, porque vejam, quem está na rua ele tem problema com documentação, ele é roubado o tempo inteiro. A chuva molha tudo. Né? Então, ele tem uma dificuldade, ele tem que começar esse processo normalmente. Então, ele não consegue sair desse ciclo vicioso. Né? E ali você vai encontrar diversas pessoas que têm direitos constitucionais a estar recebendo uma renda e ela está na rua. Pessoas que outrora elas tinham a casa dela, elas tinham as coisinhas dela. Então, é emocionante quando você ouve esses relatos de vida das pessoas tentando reconstruir, né? E não conseguem. O preconceito com a drogatização e com a bebida, ele é muito forte porque ele está sendo associado ali com dois grandes fatores. Primeiro, a questão econômica. Né? Porque se a pessoa está se drogando ou bebendo dentro dos seus lares, ela consegue gerir uma vida social com mais dignidade. A pessoa que está na rua, ela efetivamente ela é totalmente excluída de qualquer possibilidade de retomar a sua vida, salvo esse trabalho grandioso que é feito para que voluntariamente, isso é importante dizer, volta e meia a gente ouve aí internações compulsórias, isso não pode ocorrer, as pessoas elas precisam ter essa opção de fazer as escolhas, do decidir, de mudar e buscar novos rumos e novos caminhos, né? Então, eu chamo muita atenção para isso, para essa questão, né, da drogatização e do alcoolismo, né, como uma questão que as pessoas podem ser ajudadas, e a gente traz isso na resolução, a questão da autonomia, do decidir, né, o decidir ir para abrigos, o decidir ir para internações, né, isso é importante. Trazendo, então, essa perspectiva de que são pessoas que estão momentaneamente numa situação que elas precisam conseguir ter acesso aos instrumentos de cidadania para que elas possam reconstruir a sua vida. É claro que aqui a gente traz o gravíssimo problema de moradia no nosso país, né? As pessoas elas ficam num estado de fragilidade a depender da situação econômica, são rapidamente colocadas numa situação de rua e com isso, com todas as dificuldades de retomar de documentos, empregabilidade, entre outros fatores, né? Olha, Luciana, muitas manifestações de carinho aqui, viu? O Vitor Brito Duarte diz que amou o evento. A Zeni Gomes Monteiro, parabéns à doutora Luciana por discorrer com tanta sensibilidade sobre o tema de tanta relevância para a garantia dos direitos de pessoas que historicamente são invisíveis e destituídas de seus direitos mais básicos.
A nossa querida desembargadora Vilma agradecendo, dizendo a generosidade e gratidão pelos ensinamentos. A Daniela Carvalho Marinho também, excelente evento. A Amanda Lobato Correia, gostaria de parabenizar a doutora Luciana e o doutor Fábio pelo trabalho lindo e de muita sensibilidade. Que Deus abençoe e persistam nesse trabalho. Gratidão por tanto aprendizado. E temos duas perguntinhas finais aqui, mais uma do Juan Magalhães da Silva, e ele pergunta, né, a senhora explanou sobre o desenrolar ainda dessas políticas voltadas para as pessoas em situação de rua. Porém, dessa já publicada resolução 425 do CNJ, os resultados, a reavaliação, como serão feitos? Digo sobre o aprimoramento, fiscalização. Perfeito. Toda resolução do Conselho Nacional de Justiça, ele passa a ser acompanhado, o que eles chamam de COMPREDEC, né, de toda a atuação dos tribunais. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitas ações acontecendo, para além dos mutirões, né? Internamente, os tribunais tomando providências, porque elas precisam ser cumpridas. Então, quando eu digo numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, aprovada por todos os conselheiros e pelo ministro-presidente, o ministro Fux, isso é um comando normativo para todos os 91 tribunais, né? Então, quando você tem lá uma recomendação para que os prédios sejam adequados, para que você tenha capacitação, tudo isso ele é acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça. Além disso, como é uma política extremamente sensível e complexa, também dentro da Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento e da própria Comissão de Democratização, né, os conselheiros Mário Maia e o conselheiro Sidney Madruga, estarão acompanhando e fomentando agora essa política, a fim de que nós entendamos que a Resolução 425 ela é um primeiro passo, né? Ela é um primeiro passo de visibilidade e de ações para que efetivamente a gente possa levar cidadania para essa população. Isso é fundamental. Nós temos que entender que, e aqui não é só um compromisso do judiciário, as ruas refletem a nossa sociedade, reflete o que nós somos enquanto sociedade. É um problema não meu, não teu, é de todos nós. Não é só dos órgãos públicos, mas somos nós também, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que estão dentro e exercem a cidadania e participam do processo político democrático do país. Além disso, também o quanto nós podemos fazer no nosso entorno para que, de alguma forma, a gente possa construir essa rede, que é uma rede do bem, é uma rede do desenvolvimento, o que quisermos chamar, mas é uma rede que se importa com o que está acontecendo com o nosso país, né? Então, esse processo é um processo histórico, né, que vem desde a abolição da escravidão, desde antes, mas toda uma formação histórica, e aqui eu estou citando isso, porque eu gostaria de estar citando a questão do racismo, né? Nós temos um grande percentual das pessoas em situação de rua são pessoas negras, né? Então, nós temos que ter esse cuidado para não estigmatizarmos as pessoas, não usarmos de violência institucional e de violência social nossa também em relação a essa população. Então, assim, chamando a atenção para que a resolução seja um primeiro passo, né? A partir disso, ela depende muito do que faremos com essa resolução, enquanto avançaremos a partir da resolução, né? O que nós, no nosso dia a dia, a gente vai fazer para se integrar nesse movimento e darmos a nossa contribuição, né? Isso é fundamental
para que nós possamos, unidos em rede, efetivamente enfrentarmos o problema. Bem lembrado, doutora Luciana, sobre a violência institucional, né? Uma coisa que me tocou muito na oficina, me permita um breve comentário, é sobre como muitas vezes institucionalmente nós também somos violentos, né? Ao invés de articularmos toda a rede, assistência social para determinados casos, até a questão da retirada de um filho da mulher em situação de rua, né? Que sofre dupla violência, não só não é garantido os direitos dela, como ainda tem a criança, ainda o filho retirado, né? Ao invés de a gente auxiliá-la, né? Garantir os direitos que ela tem, a gente ainda pune, né? Na forma ainda mais triste e dolorosa. Então, desculpe só fazer esse à parte, mas é porque isso me tocou muito na oficina e como nós precisamos levar isso adiante, porque como tem juízes que não, por não terem esse conhecimento tão profundo em assistência social, muitas vezes se sentem, né, ali algemados, né, pela o que diz a lei e quando na verdade há instrumentos em toda a rede para uma boa atuação, para fazer valer aquilo que está previsto como os direitos sociais e tantos outros direitos na Constituição e nas nossas leis, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui do Marcos Augusto Pacheco de Araújo. Ele elogia, né, que visão maravilhosa e, sobretudo, humanizada da doutora Luciana. Gostaria de saber se ela também é favorável à cooperação judiciária, tema que foi abordado num evento masterclass aqui no nosso auditório, no nosso tribunal, que teve a participação do processualista Dr. Fred Didier. Bom, vamos lá. Eu anotei aqui. Eu antes só vou rapidamente me manifestar em relação a essa questão muito importante, né? A questão da maternidade da mãe que está ali na rua com o seu bebezinho, com as suas crianças. A situação de rua ela não pode ser motivo para você tirar a guarda da mãe, do pai, porque ela está numa situação ali de vulnerabilidade. Meu Deus do céu, não tem drama maior na vida de qualquer ser humano do que o rompimento familiar, né? Nós temos que ser capazes de fornecer um abrigo familiar para que essa família tenha ali possibilidades de estar juntas e também de conseguir emprego, né? Os encaminhamentos para emprego e para a retomada de educação das crianças. Muitas vezes você tem aí dentro desse contexto algum problema relacionado, por exemplo, com droga ou com álcool, mas você tem condições de dar instrumentos e assistência para que essa família seja acolhida, desde que haja o sentimento de cuidado, né? De cuidado dessa mãe e desse pai em relação a essas crianças. Então, essas outras questões elas precisam ser abarcadas, abraçadas, acolhidas, favorecendo a união dessa família. E é claro, é uma questão que é recorrente, é a mãe que está no hospital e a hora que ela tem o bebê, a questão dela perder também a guarda dessa criança para fins de adoção. Nós temos que ser muito cuidadosos. Então, a gente traz sim na resolução a necessidade de que a gente ouça os instrumentos sociais, ouça essa mãe e tente manter, então, essa maternidade, disponibilizando instrumentos sociais para que ela possa continuar, de alguma forma, mantendo essa maternidade. Eu vi que você está falando em recuperação judicial. Seria em que sentido? Assim, eu praticamente... Cooperação judiciária. Cooperação judiciária, perfeito. Não, eu tinha anotado errado aqui, falei, meu Deus do céu, empresa, recuperação tal. Mas vamos lá. É sensacional.
né? Tanto que hoje o doutor Jorcenildo, até na reunião que tivemos, ele trouxe, ele vai estar desenvolvendo toda essa parte de cooperação judicial dentro desse contexto de políticas sociais, né? Então, muito bem colocado, Marcos, é muito importante, né? Por quê? Porque é justamente isso que a gente está trazendo, que a gente falou até agora. A gente está usando rede, né? Falando na rede, mas é justamente esse trabalho que é feito de forma colaborativa e conjunta. Não tem sentido, se eu tenho uma pessoa em situação de rua, né, a gente determinar, então, que ela vá tirar uma certidão em outro local, tudo isso é muito fácil para nós estabelecermos fluxos de trabalhos cooperativos para evitar esse drama, né? Então, sem dúvida alguma, cooperação judicial ela tem que estar em todas as políticas sociais, no âmbito, sobretudo aqui, estamos falando do judiciário, das políticas judiciárias. Olha, tem os elogios aqui da Elisângela Monteiro Leitão Araújo, ela fala maravilhosa iniciativa desse evento. Elogio também do Walter André de Souza Rocha, o melhor webinário que a JPA já promoveu. Parabéns a mim, a doutora Luciana. E ele fala que esse evento está no núcleo de missão do Judiciário, promover a efetivação dos direitos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. É o Walter nos lembrando aí que realmente está dentro da missão institucional, aí, da missão do Judiciário, tão importante. Então, não tem por que dizer que isso não é papel do Judiciário, isso está lá, mais do que reforçado, né? E o Juan Magalhães, eu vou fazer aqui, como a gente já está com um pouco mais de uma hora, a última pergunta aqui dele. A doutora fala em abrigos, me instiga a saber sobre as internações compulsórias, super polêmicas para o judiciário também. Você fala um pouquinho sobre? Falo sim, eu sou totalmente contra, tá, as internações compulsórias. Elas não podem existir. É fundamental que seja feito um trabalho de acolhimento. Você tem vários trabalhos nesse sentido, é muito fácil. A gente. Não é muito fácil, claro, é difícil também, mas é um caminho mais curto. Você partir para as internações compulsórias, resolvendo um problema da sociedade e não da pessoa que está ali em situação de rua, né? Resolve o nosso problema, porque a gente não vai ter mais aquelas coisas jogadas na nossa calçada, nós não passaremos mais medo de eventualmente sermos assaltados, né? A questão o que vai dar essa internação? Uma internação que não partiu do desejo de buscar novos caminhos, né? É uma internação para, de alguma forma, aliviar o peso da sociedade. Então, eu sou contra, né? Eu já me manifesto assim nesse sentido mesmo, de ser contra. Acredito que o que nós temos que ter é políticas sociais inclusivas. Nós empurramos as pessoas para elas estarem excluídas e para elas efetivamente não conseguirem exercer os seus direitos. É só a gente ir na rua. Agora, o mutirão de São Paulo, o de Brasília teve 300 pessoas, o que é um volume alto para uma cidade do tamanho de Brasília, com todas as dificuldades de acesso. A gente sabe que lá é tudo muito longe. Mesmo assim, nós tínhamos 300 pessoas buscando cidadania, buscando tirar RG, buscando querer votar, buscando seus benefícios sociais. Nós tivemos, aqui em São Paulo, 3.000 pessoas dia, e nós não demos conta, nós tínhamos que passar o mês inteiro ali na Praça da Sé. E ali nós tínhamos conosco entidades, ONGs, organizações sociais, que trabalham com essas possibilidades de novos caminhos para as pessoas que voluntariamente desejem, né? Então, nós temos trabalhos belíssimos, como é o caso, por exemplo, da Missão Belém, que é um trabalho que eu acompanho, né? Em que as pessoas, o padre Giampeto dorme com as pessoas na rua,
oferece esse caminho, né, a ser escolhido. Essas pessoas passam por momentos claro, de abstinência, mas com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, e elas são depois conduzidas para sítios. Eu já fui num deles, onde elas têm a escolha de continuar esse caminho, que é um caminho difícil, né? A gente não pode julgar, é um caminho muito difícil, né? Eu brinco ainda, eu falo, poxa vida, quando eu quero parar de comer, eu não consigo, né? Eu estou aqui há uma semana tentando parar de comer chocolate. E você imagina um processo de desintoxicação, né? O quanto essa pessoa vai e volta, a tentativa de retomar isso, mas isso tem que ser uma escolha, tem que ser um desejo, tem que dar a mão, tem que acolher, tem que dar possibilidades de reconstrução digna, de locais dignos de reconstrução, né, de reflexão da vida, de possibilidades da pessoa parar e repensar, né, por si própria, né? Aprendemos tanto com o professor André Luiz, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele sempre traz isso, de por si, né, de falar por si, pensar por si e decidir por si. Muito bem, muito bonito. Olha, Luciana, tem mais 2 elogios aqui do Eduardo Henrique Costa, diz que evento rico, adorei. A Nídia também, excelente evento. E o Juan, sai lisonjeado por ter prestigiado este evento. Parabéns aos organizadores e palestrantes. Luciana, nosso final. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa? Só fazer uma parte rapidinho aqui. Que gostoso, que som maravilhoso aos ouvidos te ouvir falar em colaboração, né? Que está na Agenda 2030 da ONU, que é um novo jeito de viver, o único e viável jeito de viver nesse novo mundo, desse novo jeito, de a gente ter acolhido as pessoas, né? De trazer mais amor e menos guerra, né? Menos violência, né? E deixo aberto para você, então, fazer as últimas considerações. Olha, eu gostaria de externar aqui a minha alegria de poder vir falar desse assunto. Precisamos efetivamente criar espaços para a gente dialogar, né, da gente compreender efetivamente o que está acontecendo no nosso país. O primeiro dia que eu saí do mutirão, né, é claro que tinha a alegria da gente ter, de alguma forma, minimizado a dor, né, de alguns, ter levado cidadania para tantos, né? Mas eu, na verdade, eram tantas pessoas que ficaram sem ser atendida, que eu fiquei muito sensibilizada. Acabei fazendo uma outra poesia, e eu coloquei assim: meu coração chora de ver o sofrimento, a dor de não ter e não poder ter. Queria fazer mais, ir além, dar abrigo, dar a dignidade, dar o abraço caloroso. Olhar e sem esperança. Sentir a resiliência sofrida, vencer a indiferença, a diferença, vivenciar e lutar pela causa que é nossa. A rua reflete o que nós somos. As nossas escolhas, os caminhos desiguais. Estar na rua é dizer chega. Sou soldado do amor, a luta é nossa, somos iguais. Que possamos todos nós sermos soldados dessa luta. Muito obrigada, Fábio, pela oportunidade. Agradeço as palavras carinhosas de todos. Foi um momento muito especial e muito feliz com a nossa conversa de hoje. Que lindo, Luciana. Muito obrigado por compartilhar essa linda poesia. E eu quero deixar aqui como mensagem final o nosso enorme carinho e gratidão por você ter dedicado um tempo. Nossa gratidão do tamanho do estado do Pará, da região norte. Para você, um super abraço, que para além de uma juíza federal,
uma pessoa incrível, uma pessoa que é capaz de se doar efetivamente, se dedicar a isso, as pessoas que são invisíveis, e você dá uma visibilidade a um tema para que as pessoas voltem a ter vida, voltem a ser percebidas pela sociedade. E isso já era um dever nosso, né, como instituição. Então, quero deixar aí registrado a minha admiração, respeito, a admiração e respeito que eu posso falar pelo nome da nossa escola, tá? E agradecer também a todos que ficaram até agora nos ouvindo, dizer que tem outras várias manifestações de carinho aqui no chat, mas dizer o quanto é bom ter essa plateia, esse público que está acompanhando, também tão preocupado, que a gente possa juntos fazer mais e mais pelas pessoas em situação de rua. Luciana, um grande beijo, fique com Deus, uma boa noite, em paz. Tchau a todos, um abraço, gente. Tchau, tchau, gente.